Boa noite, me chamo Ederson, sou estudante da UFBA, junto com o meu parceiro Rodrigo Cabral. Estamos aqui para apresentar a primeira parte do livro Aldeia Selvagem. Vamos mostrar, através de slides, alguns pontos físicos do bioma da Caatinga, e vocês poderão ter uma certa noção através de um trecho do filme que a gente vai passar para vocês terem noção da paisagem. Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Cabral, né? E aí a gente vai primeiro passar um trechinho do filme aqui, da Guerra de Canudos, né? Que se passa no mesmo contexto do livro que a gente vai conversar, né? Que é o livro Aldeia Sagrada. Dita pelos seus primeiros residentes, que foram os indígenas, pela coloração da sua vegetação. Esse bioma abrange 11% do território nacional, ocupando uma área aproximadamente de 844.453 quilômetros quadrados, o qual é predominante no Nordeste do Brasil, chegando também até o estado de Minas Gerais. Com a sua rústica paisagem, vocês puderam ter a noção do quanto é difícil viver lá. Com o seu relevo, com diversas serras e morros espaçados, lajedões e rochas expostas. O seu clima árido dessa região apresenta altas temperaturas, chuvas espaçadas e mal distribuídas, tendo apenas 2 períodos, chuvosos e secos, o que reflete muitas vezes na sua vegetação. Porém, podemos mostrar aí que existe uma outra caatinga, o qual muitas vezes a gente não tem noção que é uma caatinga verde, uma caatinga com recursos hídricos. Isso mostra que a caatinga também é um local, e o clima semiárido dessa região apresenta altas temperaturas ao longo de todo o ano. Chuvas espaçadas e mal distribuídas, tendo apenas 2 períodos, chuvosos e secos, o que reflete muitas vezes na vegetação. E o que a gente pode desmistificar também é essa vegetação verde, o qual mostra que o sertão ele é muito rico, tanto na fauna quanto na flora. Porém, a fisionomia da sua paisagem, da sua vegetação, mostra muitas vezes vegetação de tamanho médio, pequeno, com poucas folhas, troncos distorcidos, e isso aparenta ser uma área pobre, com poucos recursos. Porém, isso não é verdade. Sendo, assim, uma floresta endêmica, o que significa que é 100% brasileira, não existindo mais em nenhum lugar do mundo. Os seus solos são solos rasos, rachados por tempos secos, e
por conta também dos recursos hídricos. Mas será que a falta de água, ou até mesmo essa seca permanente na região, é por conta apenas do clima, pelos seus lençóis freáticos, ou pela má distribuição de água ocasionada, que acaba prejudicando cultivos e plantações de pequenos agricultores, das pessoas que sobrevivem da terra, ou são por conta dos grandes agricultores, do agronegócio e da falta de acessibilidade do Estado e do povo que sofre com essa seca. Bom, pessoal, falando um pouco agora mais, né, pegando esse gancho do que Emerson falou, para falar sobre quem está no sertão, né? Quem são as pessoas que vivem no sertão e como se reproduz a vida lá, né? E a gente consegue identificar principalmente duas classes, né, que estão, de uma certa forma, em oposição, né, em antagonismo na Caatinga, né, que é o camponês e o coronel, né? O que isso representa? Quem é o camponês, né? O camponês muitas vezes é aquele pequeno agricultor, né? É aquela pessoa que faz parte de um quilombo, é um indígena, é uma comunidade ribeirinha, né? São todas aquelas pessoas que vivem no campo e que são trabalhadoras, né? Que dependem do seu próprio trabalho no campo, e que vive sob essas condições, né? E o coronel é uma classe que está muito ligada ao latifúndio, né? Como o Emerson falou, ao agronegócio, ao grande monopólio de terra, né? E a gente consegue identificar um pouco dessas duas classes no livro, né? Bom, uma coisa importante para a gente entender, né, sobre por que existe essa diferença entre camponês e coronel, né, o coronelismo e o campesinato, que é principalmente aí a lei de terras, né? A lei de terras, ela foi uma lei que instituiu a terra enquanto propriedade, né, propriedade privada, e quem ia ter a terra seria quem pudesse pagar por essa terra, né? Então, a gente tem aí que esses pequenos agricultores que fazem essa agricultura ali de subsistência e vendem o que sobra nas feiras, foi uma população que foi prejudicada por essa lei de terras exatamente porque eles não compravam as terras que eles viviam, né? Eles ocupavam terras que estavam devolutas, né? Terras que não tinham nenhum uso, e viviam a partir da terra que eles ocupam, né? E com a lei de terras começa todo esse processo de cercamento das propriedades, né? E quando você cerca, você restringe quem vai ter acesso àquela terra, né? Então, é um momento muito importante na nossa história porque ele vai aprofundar, né, toda essa concentração de terra que existe no Brasil e que no sertão ela é muito forte também, né? Bom, e aí falando um pouco do que é essa pecuária extensiva, né, e o pequeno agricultor. Nessa época, no Brasil, o litoral, né, nós falando do litoral da Bahia, ele estava muito voltado para a produção tanto de cana, né, que ainda existia, quanto de cacau, né? Então, cana e cacau são produções muito difíceis de serem realizadas na Caatinga, né? Num clima semiárido, né? Em um solo pedregoso, como o da Caatinga, né? E raso. Então, a atividade econômica que foi direcionada para a Caatinga foi exatamente a pecuária, né? A criação de gado. E quando se fala extensiva, significa que são de grandes áreas, né? De áreas enormes, para permitir que esse gado tenha espaço aí para conseguir fazer a pastagem, né, e etc. E o pequeno agricultor, né, é exatamente essa família que eu trouxe, né, que estava indo para a feira, e o Didico fala, né, que ele já percebe a pobreza lá na feira, são exatamente essas pessoas que
muitas vezes ocupam a terra, né, são poceiros, o que se chama de poceiros, e tem uma agricultura ali para alimentação, né, planta mandioca, empim, milho, feijão, esses alimentos básicos, e o que sobra, muitas vezes eles levam para a feira para vender, né, para conseguir um pouco de dinheiro para comprar outros produtos, né. Então, existe esses dois tipos de propriedades também que estão, de uma certa forma, em conflito, né? Que é o grande latifúndio da pecuária, né? E os minifúndios, né? As pequenas propriedades do pequeno agricultor, né? Então, como eu disse, né? A lei de terras e todo esse processo de concentração da terra, ele facilitou exatamente esse processo que se chama de grilagem, né? O que é a grilagem? A grilagem é um processo que o coronel ele está junto com o Estado, né? Então, quem dá o documento de posse da terra é o Estado, e esse coronel ele diz que a terra dele é de tal tamanho. Ele fala, não, minha terra vem até aqui. E aí vai lá o Estado e, sem procurar conferir se essa informação é correta ou não, dá um documento de posse para esse coronel, né? E aí ele pode estar dizendo que a terra dele é uma terra que já está sendo ocupada, né? Pode dizer que a terra dele é a terra de uma terra indígena, ele pode dizer que a terra dele é a terra de um pequeno agricultor, de um quilombola, né? Uma comunidade quilombola. Então a grilagem é exatamente isso, né? O coronel, o grande latifúndio, que vai expandindo suas terras cada vez mais e com a ajuda do Estado, né? O Estado legitima isso. E aí, entendendo esse contexto todo, né, da seca, da estiagem e do monopólio da terra e da água, né, que a gente consegue entender um pouco quem são os retirantes, né, quem é esse grupo que o Didico vai se juntar depois que acontece toda a tragédia na família dele, com o padrinho e a madrinha, né, para conseguir sobreviver. Por quê? Porque o monopólio da terra é o monopólio também das melhores terras, né? Então, todas as terras agricultáveis já estavam sob o controle dos coronéis, né? E as terras que não eram tão férteis, né? Que eram mais difíceis de se desenvolver uma agricultura, eram as terras que sobravam para essas pessoas, né? E com a estiagem, o acesso à água ele fica mais restrito também aos coronéis. Então, os retirantes são essas pessoas que se viram sem alternativa, né, diante dessa realidade, e ficam migrando, né, dos lugares, são pessoas que são sertanejas, né, que migram em busca de locais onde possam realizar trabalhos, né, onde consigam comida, água, né. Os retirantes, eles existem porque existe o monopólio da terra, né, e é por isso que é muito importante a gente pensar qual é o sentido, né, qual é a importância da reforma agrária, né, e quais são as consequências do latifúndio, né, para a vida do sertanejo, né, de quem vive na caatinga. E aí essa era a primeira parte, pessoal, que a gente queria trazer para vocês. E aí a gente vai enviar uma pequena atividade no Kahoot para vocês responderem também, né, trazendo alguns pontos que a gente colocou aqui na aula. E depois vocês vão ter mais duas aulas, né, uma com Pedro e Paulo, sobre a segunda parte do livro, e uma terceira parte com Clara e Alessandro, sobre a terceira parte do livro, né. Então é isso, aí se Erickson quiser fazer uma fala final também. Não, não, tudo certo. Pronto, é isso, pessoal, valeu e se cuidem aí. Até Tá mais. certo.